precisamos conversar sobre preconceito, racismo e discriminação, mas sobre um olhar, uma ótica bíblica. Fique conosco nesses minutos que vão se seguir, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu gostaria de ler com você nesse momento Atos 10, 27 e 28. Eu quero que você preste atenção. É só um trecho de toda uma história, nós vamos falar dela um pouquinho, mas preste bem atenção. Diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Eu gostaria de começar dizendo que Deus precisou fazer uma intervenção muito grande para mudar mentalidade, não só de Pedro, mas a mentalidade de todos os cristãos daquela geração, daquela época, para que então tivessem então a consciência do que Deus queria, da vontade de Deus, e aí começarem a fazer realmente aquilo que Deus tinha dado como missão para eles. Agora vamos voltar lá, vamos dar um contexto nisso. Pedro estava muito bem, estava pregando o evangelho, tinha uma geração pregando o evangelho, e de repente Deus, do nada, dá uma visão para ele: olha, um lençol, animais impuros, e assim, mata e come. O que eram animais impuros? Os animais impuros eram aqueles que não podiam ser comidos pela lei mosaica. Eles não podiam comer. E Pedro diz assim: não, eu nunca fiz isso na minha vida. Deus deu a segunda visão, a mesma coisa. Ele disse: também nunca comi isso na minha vida, Deus. E Deus sempre respondia: olha, eu purifiquei, não despreze aquilo que eu purifiquei. E pela terceira vez foi essa visão, e pela terceira vez a palavra. Então Pedro entendeu, tinha algo ali. Eu quero começar com isso. E quando ele vai entrar na casa de Cornélio, um homem muito bom. Eu quero começar com isso. A história começa de uma cultura judaica com a lei mosaica. A lei mosaica era boa, mas ela era transitória. Mas ela era boa, porque ela apontava, e ela aponta para o Messias. Mas a partir daí começaram a juntar muitas coisas. A partir daí começaram a juntar vários conceitos através dos séculos. E a Bíblia não trata as pessoas de uma maneira como Pedro estava vendo os gentios, como aquela geração estava vendo os gentios, como aquela geração estava vendo o diferente, tá? Então ele tinha algumas questões ali que eu quero estudar. Então eu quero chegar no você. Primeiro no estado daquela época, né, atual de Pedro, e depois da mudança da intervenção do Senhor, para a nossa reflexão. E você vai perguntar: o que isso tem a ver com o tema proposto? Tudo. Pedro, por causa da cultura dele, gerou nele um preconceito, gerou nele um racismo. Aí é uma questão minha pessoal, tá? Porque ele se colocou como, de uma certa maneira, um povo superior, a sua raça de uma maneira superior. E a minha posição, pode haver discordância, mas o preconceito ali ou talvez até o excesso de observância da lei, mas que gerou isso. Gerou um preconceito porque aquela geração efetivamente não queria pregar o evangelho para os gentios. Então começa por aí. Uma cultura gerou um preconceito, pode ter gerado um racismo, e a partir dali veio o ato praticado, que é a discriminação. Então vamos trabalhar nesses conceitos. Primeiro, cultura. Cultura corresponde a hábitos, crenças e conhecimentos de um povo. Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deus nunca quis que o evangelho não fosse pregado, que a palavra não fosse divulgada aos não-judeus. Tanto que teve um problema sério com Jonas, ele até foi parar na barriga da baleia, porque ele não queria, ou de um peixe grande, porque ele não queria pregar para os gentios de Nínive. Tá? Então já havia ali no Antigo Testamento, já há uma visão ali. Tem uma questão sobre isso. Mas vamos lá, cultura é isso, hábitos e crenças e conhecimentos de um povo, é um conjunto disso. Tá? E o preconceito, eu vou botar assim, é a parte ruim dessa cultura, aonde esses hábitos, crenças e conhecimentos de um povo
acabam criando opiniões desfavoráveis. É por isso que eu digo, é o lado ruim da cultura, tá? Então é preconceito com base nos padrões construídos e consolidados por meio de uma cultura. Indivíduos e grupos constroem opiniões desfavoráveis com base em julgamentos e preconcepções. O preconceito sugere uma opinião negativa ou generalização de uma atitude ou comportamento. Não é baseado em uma experiência real ou na razão. Pausa. Todo preconceito não é baseado em uma experiência real. Necessariamente não é. Tá? É você olhar uma pessoa e você, através dessa cultura que vem de imagens, de questões pré-concebidas, de que enraizadas dentro de você, você tem opiniões negativas que não são baseadas em experiência real. Não são baseadas em experiência real. Tá? Até porque, experiências reais, até porque cada indivíduo é um indivíduo. Ok? Então, cada indivíduo é um ser individual. Desculpa a redundância, mas temos que falar isso. Por isso que se fala também de generalização. Tá? E a Bíblia, ela enfoca muito a questão do indivíduo, né? Que cada um deve passar pela cruz de Cristo. Então, há essa generalização também. E o racismo é a crença de que uma raça possui características superiores a outras. Tá? Então, clássico, Segunda Guerra Mundial, Hitler, tentando provar, mandando cientistas para provar que a raça ariana era superior. Não deu certo. Porque não existe raça superior a outra. Tá? E o que é discriminação? Conceituando. É a prática do preconceito e do racismo. Essa é a discriminação. É isso. Você praticou, como diz a Bíblia, você praticou no seu coração, você já pecou, discriminando alguém. Ou seja, praticando o preconceito e praticando o racismo, ou praticando os dois ao mesmo tempo, ou só o preconceito, dependendo do grupo, das pessoas que você esteja ali discriminando. Se você colocou aquele conceito que ficou enraizado de você na prática, você está ali fazendo então um ato de discriminação. E qual foi o problema? Pedro ali, ele não queria, como aquela geração, não queria pregar aos gentios. Mas ora, Deus já vinha dando pistas, já vinha falando que ele queria pregar a todo mundo. Primeiro que todos temos a mesma origem bíblica, de Adão e Eva. Todos tivemos a mesma origem, não tem origem diferente para brancos, negros, amarelos, indígenas, não tem, para qualquer povo que você imaginar. Segundo é que Deus falou ali a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É tão automático que eu falei mais rápido que o normal. É automático na vida daqueles que nasceram, aqueles que já são evangélicos há muito tempo. A gente fala João 3,16 assim, ó, pá, e a gente às vezes não para meditar. Deus amou o mundo, amou todos. Segundo, no comissionamento em que Pedro estava presente, ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há um comissionamento de Deus antes dele subir aos céus, após a crucificação, diz assim, prega para todo mundo. Mas interessante que mesmo todas essas palavras de Jesus, quando chega a hora de pregar, ele diz assim, para aquele não. Você está entendendo por que Jesus tem que intervir? Para aquele não. Aqueles ali não. Mesmo Jesus dizendo que era para pregar para eles. Por isso que Deus tem que intervir. Então, isso é baseado em quê? Nós temos que entender na nossa vida em que todos nós sofremos, de uma certa maneira, uma carga cultural. E isso que eu quero falar com vocês. É a carga cultural versus a palavra de Deus. O que diz é que a gente recebeu de cultura, que a gente recebeu essa cultura ruim, que a gente recebeu dessas informações pré-concebidas, enraizadas, e contrastar isso com a palavra de Deus. Eu acho que todo cristão deve fazer isso. Olhar para a sua cultura, aquilo que ele recebeu, e olhar para a cruz de Cristo.
Se você aprendeu na sua cultura, se você aprendeu na sua vida essa cultura ruim, esse lado ruim, por isso que é o preconceito, tá? Quando eu falo de cultura, eu estou falando necessariamente desse lado ruim. Quando você aprende desse lado ruim, a desprezar, a olhar o negro com um olhar diferenciado, com um olhar de cima, superior, de cima para baixo, olhar de maneira diferente, até rir deles. Sim, tem gente que ri, tem gente que debocha, tem gente que olha com um olhar de desprezo. Se você aprendeu isso aqui, se você foi ensinado, porque você é branco, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu não sou branco, né? Eu tenho uma boa mistura, uma boa dose de mistura, 50%. Mas as pessoas me consideram branco. Então, assim, você se considera branco. Então, você tem o direito de olhar, isso foi o que te ensinaram. E não adianta você dizer que isso não te ensinaram isso, que te ensinaram. Em algum momento você foi ensinado, você foi apresentado. Eu fui apresentado a isso. Então eu estou confessando para você, eu era considerado branco, mesmo sendo uma mistura de 50%. 50% para cada lado. Mas eu fui apresentado. Então nós somos apresentados. Não adianta dizer que na sociedade brasileira não existe racismo, existe. Não adianta dizer que você se sente que as pessoas passam um conceito de que porque são brancas se sentem de uma certa maneira uma elite, porque isso existe. Eu conheço um homem, eu não posso falar aqui, mas genericamente um filho de Deus que eu amo de paixão, gosto dele a beça, mas de vez em quando ele me conta casos de racismo que ele passa e de preconceitos que ele passa. E eu já vi ele passar um caso. Existe uma cultura nossa? Ela existe. Nós somos ensinados nessa cultura? Somos ensinados nessa cultura. Pedro tinha uma cultura que ele foi ensinado, que passava além dos preceitos bíblicos. Tanto que passava que Deus mandou para, senão Deus não mandava parar. Deus mandou parar. Passava dos preceitos, ele tinha essa cultura, que estava em desacordo com a palavra. E Deus manda ele ficar de acordo com a palavra. Então eu quero que você entenda. É difícil falar sobre esse tema tentando ser um pouco imparcial, até porque eu não sou imparcial. Eu acredito que ninguém é imparcial. Eu não digo para você que eu vou me sentir culpado por ser da cor que eu sou, apesar de eu falar para vocês de coração. É só pegar qualquer foto do papai e mamãe aí, tá lá no... Olha o nosso perfil, chama Viva Ministério no Instagram, foto do pastor Honesto, pastor presidente, e da esposa dele. São os meus pais. Eu não vou me sentir culpado pela cor que eu tenho. Aí já estou trazendo uma posição minha, não queria muito trazer, mas eu estou trazendo nesse sentido. Porém, eu devo admitir que sim, eu recebi uma carga dizendo, por você ter a cor X, então, de uma certa maneira, a gente tem liberdade de trazer alguns conceitos para você e dizer assim, você é diferente daqueles que têm a cor Y. Bem na lata. Você tem cara de branco, então você é diferente dos negros. Eu vi isso de uma maneira muito séria e profunda na minha escola, com um aluno negro que era da minha sala. Então eu estou repassando para vocês experiências minhas que balizam, que fundamentam, e cada um tem a sua experiência, que fundamenta o que eu estou dizendo. Se você nunca teve uma experiência dessa, que eu acho muito difícil, parabéns para você. Mas eu acho sinceramente que todos nós um dia demos de frente, sendo de um lado ou de outro, com o preconceito, com o racismo e com a discriminação. Pedro era assim, Pedro estava assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Então vou dizer uma coisa para você. Vamos lá, vamos terminar essa frase. Dizer uma coisa para você. Que a Bíblia continua dizendo que todos são iguais. Aí sim, voltando, indo lá para esse tema, indo lá para Apocalipse. Diz assim, então vamos lá. Somos a mesma origem, Jesus falou, pelo menos pincelei 2 textos que Jesus fala de pregar o evangelho a todos, que Deus ama a todos, e vamos para Apocalipse 7, de 9 a 10. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro.
com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então veja bem, eu vou separar aqui alguns trechos que são importantes. Todas as nações, tribos, povos e línguas, e clamavam: a salvação pertence ao nosso Deus. Isso quer dizer que a salvação de Deus para todos é para todos. E todos vão poder dizer, independente da sua origem, independente da sua raça, independente do seu povo, independente da sua língua, independente de quem seja. Todos que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador têm o direito de dizer: nosso Salvador. Tá? Para a gente poder fechar esse ciclo de que a Bíblia, ela não aceita preconceitos, racismo e discriminações. Mas Deus diz mais, aí que eu chego na segunda parte, eu já tenho que ir terminando, mas eu quero chegar nessa segunda parte que para mim é mais importante. Esse era o estado atual, que Deus não aprovou. Se ele tivesse aprovado, ele não teria mudado. Mas essa segunda parte do texto é muito bonita. Quando ele chega na casa de Cornélio, que ele fala essa frase: você sabe muito bem que é contra a lei, a nossa lei, um judeu associar-se a um gentio mesmo visitá-lo. Ele confessa primeiro. Apesar de ele não... Mas ele confessa. Mas ele diz o seguinte: mas Deus... Olha, quer ver uma coisa interessante? Se ele diz que a lei não permitia, mas quem é o dono da lei? Deus. Mas o próprio Deus disse: mas Deus me mostrou que eu não deveria. Ora, se Deus é o dono da lei, ele não entra em confronto com ele mesmo. Então, a lei que ele estava pensando, que dizia: olha, eu não posso sentar com você, eu não posso falar com você, estava errada. Porque o dono da lei disse: olha, esse conceito está errado. Talvez você esteja como... Por que eu estou falando isso? Porque todos os exemplos que eu me referi, fora a escola, eu poderia citar muito mais, acontecem e aconteceram dentro das igrejas. Também, apesar de sabermos que, estatisticamente falando, já foi feita uma pesquisa, a igreja evangélica, se fosse uma persona, seria uma persona, uma pessoa que a gente, em termos de marketing, que a gente... virtual, uma pessoa que não existe, mas que dá um parâmetro para a gente de com quem a gente está falando. Seria mulher e negra. Mesmo assim, há racismo, há discriminação dentro da igreja, sendo que a maioria é negros e a maioria são mulheres. Então há racismo dentro da igreja. Então a igreja precisa também entender, precisa também parar, pensar e meditar. Não estou dizendo que a gente é imune a isso, Pedro não estava imune a isso. Então o mesmo Deus, não pode o mesmo Deus dizer, ao te autorizar a ser uma pessoa racista, preconceituosa em relação ao seu irmão, e querer que você o chame de irmão em Cristo. E diga: nós temos um Salvador em comum. Pedro citou a lei, mas o Deus disse: não, peraí, opa, você está errado. Então a lei que ele pensava estava errada. Porque Deus mesmo disse: olha, para aí, muda. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Para e medita nisso. Deus está dizendo para você. A palavra aqui é forte, ela não é politicamente correta. A Bíblia foi escrita, esse texto deve ter sido escrito em 40, 60, por aí. Eu não vou lembrar bem, mas por aí, depois de Cristo. Mas ele está dizendo: Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo. Ou seja, eu não posso exercer qualquer tipo de preconceito ou discriminação a homem nenhum. Medita nisso, pensa nisso. Porque se você é filho de Deus, nascido de novo, você, de uma certa maneira, tem orgulho, um orgulho bom da sua fé, de quem você é em Cristo. Povo eleito, como diz o Pedro. Né? O próprio Pedro diz nas suas epístolas: nação santa, sacerdócio real. E você continua chamando o outro, mesmo que internamente, em palavras que sejam nesse mesmo significado de discriminação, de preconceito, de racismo, e quando você chama no seu coração, você está praticando o ato que é a discriminação. Deus está dizendo: Deus me mostrou. Pedro está dizendo e escreveu isso. Deus me mostrou. Na verdade, Lucas, né?
Deus me mostrou que eu não deveria chamar assim. Então, Deus está dizendo para você, Deus está te mostrando que você não deve, de maneira nenhuma, praticar preconceitos, racismos, e o ato praticado é a discriminação, porque Deus está dizendo, e volta a repetir que isso é importante, que eu não devo fazer isso a homem nenhum. E quando ele fala a homem nenhum, a humanidade. Então eu quero que você entenda, que você reflita nessa noite, nesse momento, que a sua vida, nessa noite, porque como pastor a gente sempre fala nessa noite. De vez em quando pode sair nessa noite. Eu quero que você reflita num autoexame. Se você está olhando para o seu irmão, se você está olhando para as pessoas na rua, agora eu quero ser mais abrangente na pregação do Evangelho. Se você está olhando para alguém e está dizendo, aquela pessoa merece ouvir o Evangelho, aquela pessoa não merece ouvir o Evangelho, você está fora do que Deus mandou para você. Se você olha para um irmão em Cristo, ou você olha, mesmo que não seja irmão em Cristo, uma pessoa que seja de uma raça diferente, uma cor diferente da sua, no caso, realidade brasileira, a cor negra, e você olha para aquela pessoa e você se sente superior, e você olha aquela pessoa de cima para baixo, a Bíblia está dizendo, mesmo você é filho de Deus, Deus está mostrando que você não pode fazer isso a pessoa nenhuma. Por mais que você tente balizar isso em leis, por mais que você tente balizar isso em conceitos, que na verdade são apenas e tão somente culturas, que Deus está mandando dizer, olha, pega isso aqui e leva para a cruz. É isso que Deus está dizendo, é isso que eu quero dizer para você. Sabe essa carga que você recebeu, cultural, preconceituosa, que você recebeu, que eu recebi, você recebeu, todos nós recebemos? Pega isso. Pega esse pacote, pega esse fardo, entrega na cruz de Cristo. Toma o fardo dele, toma o que ele quer para a tua vida, toma a realidade da palavra, que a realidade da palavra é o Evangelho para todos, e todos que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador são e passarão a ser irmãos nossos em Cristo com o Salvador em comum, o nosso Salvador. Eu estou falando isso mais dentro das igrejas. Eu estou focando mais dentro das igrejas. Mas isso serve para a nossa vida em termos até de sociedade. Racismo, preconceito devem ser levados à cruz de Cristo, mediante o texto de Pedro. Mas Deus me falou. Hoje Deus está falando contigo, eu quero voltar aqui ao texto. Mas Deus me mostrou, e hoje eu quero dizer que Deus está te mostrando. E eu quero terminar com isso. É um processo. E isso não terminou aqui. Logo após eles ouvirem, a família de Cornélio ouvir, ela foi batizada no Espírito Santo. Por que ela foi batizada no Espírito Santo? E quando Pedro fosse contar aos outros, os outros poderiam dizer assim, você estava errado, vamos manter nossos valores, vamos manter nossos conceitos. E Deus fez algo muito impressionante, ele diz assim, eu vou batizar no Espírito Santo. Para dizer o seguinte, olha, estou validando. Olha, Pedro, vá lá e prega. Não discrimina. Não discrimine. E eu vou validar tanto, que assim que eles ouvirem o Evangelho, serão batizados no Espírito Santo. E será inequívoco que eu estou no meio deles, que o meu Evangelho também é para eles, que eles também são os meus filhos. E logo após isso se batiza com água. E quando ele chega, realmente, quando ele retorna, ele é chamado a explicar o que aconteceu. E ele explica tudo. E quando chega nessa parte assim, como é que eu vou negar água a quem o Senhor batizou com o Espírito? Gente, foi Deus que batizou, foi Deus que batizou com o Espírito Santo. Isso é uma função exclusiva do Senhor. Como é que eu vou negar água quando Deus batizou com o Espírito Santo? Deus validou esse ato. Gente, Deus validou. Vamos parar, vamos quebrar. Acabou isso. Deixa isso de lado, acabou. Deus validou. Então, a importância desse ato é muito grande. Deus está validando e dizendo, pega esse racismo, pega esse preconceito, que sim, existe dentro das igrejas evangélicas também, bota isso na cruz de Cristo, porque Deus está mostrando que a nenhum homem você deve tratar assim, porque Ele ama a
todos. E se você quiser ser imitador de Jesus, nisso todos os 100%, a totalidade da sua vida, Deus está dizendo para você, ame com o mesmo amor que Deus amou. Deus amou a todos. Pregue o evangelho a todos. E aqueles que aceitam, ame a todos. E aqueles que aceitam, recebam como irmãos em Cristo plenos, porque eles o são. Deixe essa questão de cultura, da carga cultural preconceituosa que você recebeu, baseado em fatos que não são reais, baseados em generalizações. Não é baseado na razão. Deixe o racismo, aquela crença de que você é superior porque você é da cor tal, então se você é da raça tal, você é superior. Deixa isso na cruz do Calvário. E faz o que Deus está dizendo. Deus mostrou a Pedro e Deus está mostrando a você hoje. Faça um autoexame. Lembre lá do seu passado de tudo aquilo. Se isso permeia você, quando você olha para alguém, agora eu estou falando especificamente, olha para alguém da pele negra, e se vem todo esse sentimento para você agir preconceituosamente, ou seja, de acordo com pensamentos preconcebidos, você vai se lembrar desse texto de Atos, dessa passagem de Atos, e vai se lembrar que Deus mostrou para você nunca mais fazer isso. E você tem de mudar. Eu tenho de mudar. Todos nós temos de mudar. É um processo. Mas nós temos que levar preconceito, racismo e discriminação à cruz de Cristo, para sermos iguais a Ele. Deus te abençoe.